Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Estamos leves, porque somos motivados a isto. E esta alegria é garantida por Cristo Jesus, o Senhor, que nos deu. Então, por isso que nós encontramos. Pode sentar, irmãos, daqui a pouco iremos orar. É a meditação da palavra de Deus. Esta boa palavra que sempre tem nos erguido, cada vez mais nos animando, nos promovendo ânimo. A boa palavra de Cristo, o Senhor da glória. Quero convidar a minha esposa para dar a sua participação e daqui a pouco teremos a meditação desta palavra, a boa palavra de Cristo, palavra que nos, cada momento mais, nos reanimando. Aleluia!
Deus. Os irmãos vão lá em grupo. As irmãs. As irmãs quiserem estar com a oportunidade. O tempo é muito precioso, né? E devemos aproveitar ao máximo, porque o tempo é muito rico em servir a Deus. Eu sempre tenho um comentário. Segundo a palavra de Deus, nunca se ouve um tempo tão rico de servir a Deus semelhante a este. Em meio a grandes lutas e problemas, várias maneiras, mas a plenitude de Deus ela está derramada de tal maneira que os que recebem glorificam a Deus e valorizam esse tempo muito importante. Vamos aqui ouvir as irmãs, louvar a Deus. Graças a Ele. Vamos louvar ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Saudando a igreja, amado Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é Jesus, da minha vida, luz, pois me salvando, me perdoando, para se conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que é perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, feito porque me salvou. Glória a Deus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Aleluia. Maravilhoso, é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. Isso não é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, salvou a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. Palavra de Glória a Deus, partilha de aleluia. aceitação e confiança. Salvação lá no passado. Antes que nascêssemos, o Senhor nos salvou. Segundo diz a Bíblia, a palavra de Deus, coisa maravilhosa. Antes do nosso nascimento, a palavra diz que o Senhor nos elegeu dele antes da fundação, desde a fundação do mundo. Nós já estávamos visados.
já como na linguagem de hoje, computados no plano de Deus como salvo. É uma coisa linda, é a palavra de Deus, salvação. Vamos já ler a palavra de Deus no capítulo 2 da Epístola aos Colossenses, versículo 16. Graças a Ele, ao Senhor. A Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Aleluia, igreja. A Epístola aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2. Aleluia. Vamos esta meditação da tua palavra do Senhor nosso amado Deus. A igreja de Colosso, aonde vemos aqui a seguridade bem declarada sobre o que Deus fez por nós e está fazendo e fazerá. Benditas o nome do Senhor da glória. Aleluia. A Epístola aos Colossenses, a igreja se causou grandes problemas por dois motivos: a luz e a lei. Aí o Senhor da glória, São Paulo, de maneira toda especial, preparando outro exato da salvação. Aos Colossenses, capítulo 2. Entraram versículos 16 e 17. Graças a Ele, ao Senhor da glória. Podemos ler, meus amados? Quem não procure estudar nesta palavra. A palavra de Deus que nos deu esta oportunidade integral para que possamos desfrutar dela. Então vamos ler a palavra do Senhor. Os Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Somente esse versículo, a gente responde que agora vamos à meditação dessa palavra. Pode sentar, meus amados, assentam-se, vamos já desfrutar desse trabalho lindo que o Senhor nos deu. Se os irmãos quiserem louvar ao Senhor com as palmas, pode louvar, porque esse texto da Bíblia Sagrada, que não podemos dizer amém e nem bater palmas quando o texto se refere a lamentações, ou quando o texto se refere a uma pressão demoníaca. Por isso que o nosso ouvir, segundo a Bíblia Sagrada, é ouvir pelo Espírito Santo acerca da função, da operação do nosso raciocínio. Nós temos emoções, sentimentos, pensamentos e razões. Com respeito a isto,
e temos também o nosso raciocínio. A coisa certa e exata mediante esta tua palavra. É lamentável, na pesquisa revela que há uns anos atrás, mais de 90% de perda de crentes, sendo que a palavra abriu espaço favorável para com todos. Certamente é falta de entendimento de uma instrução mais eficaz para que entendamos a palavra, glorifiquemos a Deus e entendemos claramente a posição que o Senhor nos colocou. Como nós sabemos que a salvação ela é exclusivamente por meio da graça. Graça, que creio que todos sabem, até é uma palavra que nos traz vitória. 3 tipos de vitórias, relacionadas a milhares que não contamos. A graça, ela traz vitórias sobre o maligno, o mundo maligno, vitórias sobre a nossa carne e vitórias sobre a lei cerimonial do Antigo Testamento, para que não se misture. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma declaração de isenção de sacrifícios repetitivos relacionados com o código da lei. A igreja de Colosso foi uma igreja problemática. Ela exercia aquela doutrina do misticismo. Quem sabe o que é isso? Mistura de lei com a graça, mistura de lei com os anjos, mistura da palavra da graça, mistura da graça com a lei, mistura da graça com o ministério de anjos, mistura da graça com filosofia. Está aqui no capítulo 2 desse nome, capítulo 2 desse 8 nome. Então a igreja estava misturada. A doutrina misticista é uma das doutrinas mais enganosas, que se nós não tivermos bem o efeito da palavra de hoje, do dia de Pentecostes para cá, o Espírito de Deus veio para os que recebem a sua palavra com a bênção completa. A mente semelhante à mente de Cristo, o Espírito de Deus veio fazer morar em nós e ampliar nossas mentes para compreender melhor a palavra. Não podemos de maneira alguma negligenciarmos. Mas o que aconteceu na igreja de Colosso, não só a igreja de Colosso, mas a igreja de Galácia também, ela influenciou a mistura da lei com a graça, e Paulo chamou de insensatos. Porque quando nós não compreendemos bem o efeito da palavra, ao invés de ficarmos mais libertos, ficaremos mais complicados, mais escravizados, invertendo as coisas de maneira contrária. E aqui a igreja de Colosso é um tema voltado para o significado. Ela envolveu uma doutrina chamada doutrina de Quinos. Aquela doutrina que não sabe quem é o anjo com maiúsculo, não sabe quem é o anjo, quem é o minúsculo, tudo é anjo e tudo é semelhante a Cristo. Então ficava aquela doutrina mística, misticista, e eles começavam a misturar as coisas. Eles também não sabiam o significado da interpretação das festas da Lua Nova, que é muito bíblico no Antigo Testamento, para Israel, no tempo da lei, mas sempre tinha pessoas que semeavam dúvidas, e aquelas pessoas de senso mais fraco, eles deixam se levar. Tem pessoas que ela tem uma capacitação de possuir ela mesma a defesa da fé cristã, mas tem outros não, outras pessoas, membros,
que é necessário que alguém esteja, cada momento, instruído de maneira que a pessoa possa compreendê-lo, para não ser, como diz a palavra, não ser pessoas parciais. Aí o apóstolo Paulo, um homem zeloso pela lei, no Antigo Testamento, irrepreensível na guarda da lei. Paulo era tal testemunho aqui no capítulo 3 aos Filipenses, que ele foi irrepreensível segundo a lei, zeloso, sobre conhecimento, instruído, mas ele se tornou um portador da justiça própria. Porque na visão da palavra, os que de bom grado recebem a visão plena é Cristo centrado em todo o trabalho de Deus, mas referente à graça, à salvação em primeiro plano. Salvação em primeiro, só que na lei não dá o primeiro, não. Aparentemente, a lei não é aplicada à salvação em primeiro plano, aplicou-se até um determinado momento. Quando Deus chamou Abraão, Deus implantou a salvação em primeiro lugar. E a nação de Israel foi formada no Egito, mas debaixo da promessa plena da graça de Deus, presente de Deus. Aleluia. 3 meses depois que Israel soltou o Egito, chega ao Monte Sinai e faz uma troca ao perigo. Como troca? Deus nunca nos convida para nos impor um jugo pesado, porque Ele conhece as nossas dificuldades, a essência da Sua palavra, a vontade referente à Sua palavra e aplicada a nós a palavra favorável para que sintamos o efeito da palavra. Mas nem sempre o povo entende isso. Esse é o grande perigo que ocorreu e ainda ocorre. Jesus chega a dizer: quando alguém ouve a palavra e não entende, o que acontece? Vem um maligno, ele não tira a fé, mas ele cancela a essência da fé, que é realmente a fé salvífica. E fazendo essa introdução, lá no pé do Monte Sinai, Israel trocou as bênçãos facilitadas por um processo impossível de chegar a Deus. E foi o selo da lei de Israel. Aí ficou aquela observação das cerimônias. O dia da lua nova, está em Levítico, capítulo 23, vocês vão já ler. Deuteronômio também, capítulo 16, fala sobre as festas rituais, que era indispensável que os israelitas cumprissem constantemente. No dia que a lua parecia nova, aquele dia era sábado. A palavra sábado, quem sabe o significado da palavra sábado? Para quem não sabe, a palavra sábado significa descanso. Sabe? Significa descanso. Então, Cristo veio trazer para nós um descanso milenar. Todos os dias para nós é descanso em Cristo. Mesmo em meio às tribulações, mas é descanso em Cristo. Só que na lei, o dia que era, não sei se vocês não sabem que a lua, ela é símbolo de igreja. A lua é o símbolo da igreja. Por isso que a lua tem primeiro ela aparece cheia, depois ela continua de cheia para minguante.
Está compreendendo? De migrantes ela vai para Nova. E volta novamente a crescer. A nossa vida não são contida em altos e baixos. Às vezes a gente está cheio da graça, às vezes está cheio de angústia. Isso é relativo à experiência própria. Mas os perseverantes nunca deixam de ser servo e serva de Deus. Porque a lua, depois que ela aparecia nova, Israel era exortado por Moisés a ter aquele dia como o dia de festa. Festa da lua nova. Mas não é somente porque a lua era nova, porque a lua, ela simboliza a igreja e ela tem as estações. Aleluia! Estão entendendo? As estações das nossas vidas é a mesma testemunho dos apóstolos. Paulo chegava a dizer: quando eu penso que eu estou forte, estou fraco. Penso que eu estou fraco, estou forte. Posso todas as coisas naqueles que me fortalecem. Então, os judeus tinham aquela reverência exortada pela lei, e no dia da lua nova era sábado. E eles teriam aquele dia solene, dia de festa, dia de descanso, dia solene. Os outros sábados também, existe o sábado anual, em janeiro. Está lá no capítulo de 3 dias, versículo 10 aí diante, na sequência, e 30 também 5 dias, versículo 3, enfim, fala sobre o sábado semanal e o sábado da lua nova, sábado também da Santa Convocação e, por fim, o sábado semanal. Então, eram vários sábados que ritualmente a nação precisaria cumpri-lo. E esses dias como estão referindo, também existia a obediência de manjares. A obediência de manjares está no capítulo 11 do livro de Levítico. Quem examina sabe muito bem, era uma listagem grande de animais que podia se alimentar e os que não podiam se alimentar. Só que, como se trata na Bíblia Sagrada das leis de Deus, existem as leis cerimoniais. Uma cerimônia, sabe o que é uma cerimônia? A guarda dos sábados era uma cerimônia. Da lua nova era cerimônia, porque quando olha todo o sacrifício do Antigo Testamento, ele olha exatamente para o Novo. O Antigo Testamento é a visão divina, é os olhos de Deus olhando para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é a visão divina, olhando para o passado, refletindo o presente e sendo esclarecido no futuro. Glória a Deus! O que era chamado festa solene, hoje é a festa do Espírito Santo na vida de cada membro. Glória a Deus! Então, parou. Futuramente aparecerá a festa das Luas Novas, a festa dos sábados, a festa das trombetas. Só não aparecerá a festa de Pentecostes. Quem sabe o significado dessa palavra, Pentecostes? Quem sabe? Porque a palavra nos traz uma interpretação de versículo por versículo, é isso? Vai trazendo. A palavra Pentecostes, para quem não sabe, significa festa dos 50. Sabe? Não? É isso mesmo. Significa festa dos 50. Biblicamente falando, se os irmãos lerem o capítulo 16 do livro de Deuteronômio, principalmente o versículo 9, tem uma palavra-chave, porque a palavra Pente significa sim. E costas, festa. Então, no original da palavra de Deus. Então, aquela festa
que era feita anualmente, ela sucedia 50 dias, ela era feita 50 dias depois de dizimar, em janeiro. Aleluia! Está no livro de. Está na Bíblia, né? Está no livro de Êxodo, até o livro, assim por diante. Então, primeiro eles comiam a Páscoa, símbolo de Cristo, nossa Páscoa. Glória a Deus! Aleluia! Depois que eles comiam a Páscoa, eles iam colher. Contava 7 semanas, 7 vezes 7, 59. Durante 59 dias, aquele período, eles comiam. Mas quem colhia sem saco de lentilhas, levaria 10 para a casa de Deus. E assim sucessivamente. Naquela época era mais de mantimentos. Então, mas no dia 50, que é a palavra festa, quer dizer, festa dos 50, no dia 50, houve aquela festa, havia aquela festa. Se os irmãos amados sabem, abrindo parede, Jesus usou o seu ministério na época do seu sacrifício, a Páscoa, e também a festa, outra festa das cabanas, que o povo deixava os seus lares, recordando a peregrinação, o sofrimento do Egito, ia viver por um tempo desconfortável fora dos seus lares. Mas Cristo, então, Ele usou, porque nós temos que usar exatamente a Bíblia Sagrada, é indispensável. Porque Cristo usou as 3 peças mais principais, Ele usou referente ao seu ministério. No dia da festa dos tabernáculos, lá em João 7, versículo 36 ao 38, Ele clamou: quem tem sede, vem a mim e beba. O povo estava vindo do deserto, deixando seus lares. Era uma assimilação daquilo que haveria. No dia da Páscoa, o que aconteceu com Jesus? Estava sendo ele o Cordeiro Pascual, estava morto. Então a Páscoa simbolizava Cristo. Jesus, o Novo Testamento é também a nossa Páscoa, que é a nossa isenção das maldições através das marcas do sangue do Cordeiro. Glória a Deus! E assim vamos acompanhando a palavra pouco a pouco, passo a passo. Quando Cristo ressuscitou, Ele esteve na terra quantos dias? Para quem não sabe, foi 40. Então faltava 10 dias para o Pentecostes, quando Ele subiu. Está em Atos capítulo 1, versículo 3. E assim a observação das leis foi cumprida todas em Cristo. Depois de 10 dias que Ele subiu, era a festa, dava-se a festa do 50, que é a festa do Pentecostes. Era feita. Então, as três atitudes de Cristo, para levar-nos em Colossenses 2, versos 16 a 17, é o que o apóstolo Paulo, um homem zeloso pela lei, como sabemos, era um zelo bem ignorante, mas era zeloso pela ignorância. Tem gente que é zeloso pela ignorância, sabe? Ser zeloso fora do contexto bíblico. Isso é um perigo muito grande. E no dia, quando Jesus subiu para a glória, segundo as Escrituras, faltava 10 dias para o Pentecostes. Vamos olhar nessa matemática do trabalhado que, segundo as Escrituras, vamos encontrar. Depois de 10 dias, foi justamente aquele dia que Deus usou a Pedro em variedade de línguas, transmitindo idioma para uma nação que ele nunca tinha estudado. Eu estava olhando no capítulo 9 aqui do capítulo 2, capítulo 2, versículo 9, na sequência de Atos dos Apóstolos. Naquele dia,
dia de Pentecostes estava 16 nações sobre a terra. E Pedro, enfim, pregou a inauguração da chegada do reino de Deus. Essa chegada do reino de Deus foi a inauguração do reino dos céus dentro de cada coração, dentro dos nossos corações. Essa festa não vai mais se repetir o dia de Pentecostes, porque essa festa, a permanência do Espírito de Deus em nossos corações é eterna. Glória a Deus! Não tem mais inauguração. Foi inaugurado uma única vez através do sacrifício de Cristo. E eu digo para admirar os irmãos também. Olha, Deus poderia ter mandado o querubim, o serafim, para pregar a inauguração da chegada do reino dos céus, mas não. Ele usou um pedaço de barro. Glória a Deus! E naquele pedaço de barro, Pedro, como nós somos também, a Bíblia diz que nós somos pedaços de barro e temos tesouros preciosos. Oh, aleluia! Naquele dia, Pedro pregou 2 inaugurações, inaugurando a chegada do Espírito Santo em nossas vidas com permanência, não é entrando e saindo, com permanência. E a ressurreição de Cristo com toda a sua eloquência, coragem e intrepidez do Espírito Santo. Só que relacionado à concretização da graça, o que nós vemos hoje e o que vimos na Escritura passada, os judeus receberam? Receberam? Quem leu o Evangelho de João, capítulo 1, né? Esse primeiro dia da palavra era o verbo, assim olhando, o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, D maiúsculo. Mas veio para o que era seus não receberam. Quando a pessoa não recebe Cristo de acordo com ele, personifica na Bíblia, automaticamente a mistura religiosa já está presente. Já que na igreja de Colossos, relacionado à observação de tantas leis cerimoniais, rituais, e ele diz: olha, eu sou salvo, tenho que guardar o sábado. Os sábados, não é? Está no plural, como já foi mencionado. Hoje é a lua nova, é sábado, temos que estar observando. Dizia ele, ensinado por outros, também que estava pendurado na lei. Por fim, chegava outro e dizia: olha, você não pode usar tal alimento. No caso, hoje, os hebreus, eles questionam que a nossa salvação não é a salvação que está na Bíblia, segundo eles, porque a gente come camarão e eles automaticamente não. Eles juram pelo comer e pelo beber tantos tipos de alimentos. Aí, naquela época, os judeus estavam já espalhados por muitos lugares da terra, e aonde Paulo chegava, ele encontrava muita dificuldade para usar o ministério de transferência, devido às observações da lei. Ministério de transferir a lei para a graça, transferir da lei para a graça. Os irmãos podem observar que no capítulo 21, 22 do livro de Deuteronômio, lá Deus decretou a pena de morte. Se alguém cometesse infração que era digna de morte, não tinha retrocedência para o perdão, era digno de morte, crucificado, e o corpo não poderia amanhecer para o outro dia, porque a pessoa era maluca. Então era pena de morte. Aí vejo João Batista pregando o quê? Arrependimento, isenção da lei, só apenas a convivência com a lei moral. Mas as cerimônias que nós vemos aqui são cerimônias. E João Batista veio pregando a palavra, dizendo ao povo que se arrependesse. Para qual finalidade? Para que
invertia. E Paulo disse, olha bem, os estrangeiros que são os nossos, recebemos a palavra e não temos nenhuma advertência referente à guarda da lei, principalmente em cerimônia. Cerimônia que eu estou falando, comer, beber, observar alimentos, assim por diante, dia de festa, vários dias de festa, sábado, anual, assim por diante, dia de festa, da Santa Convocação, preparação para a Páscoa, aquela série de ritualismo. Infelizmente, hoje tem muito crente que ainda usa o ritualismo da lei. Isso é muito perigoso. Aleluia. A lei tinha número de dias fechados, a graça não, é todos os dias. É uma realidade na palavra. Aí ele expressou, não, Paulo dizendo, olha, não julgue assim, porque no momento em que aceitam a Cristo, o corpo é dele. Glória a Deus! Aleluia! Por que o corpo é dele? Porque a santificação, ela inicia-se de fora para de dentro para fora. Está compreendendo? Já que a palavra, no momento da aceitação, Deus já escreve as suas leis morais dentro dos nossos corações. Então, o espírito intelectual, a alma é a parte sentimental e o corpo é a parte servil, porque é do Senhor, controlado pelo espírito conectado com a alma, e agora o corpo se torna a parte servil, isento de usar leis cerimoniais. Aleluia! É a nossa alegria, essa que é de servir a Deus e ter certeza plena da salvação, é isento de obras, e as obras para testemunhar que salvam. As obras só vêm se virem depois. Antes das obras vem o quê? Salvação. É ouvir a palavra. Ouvir e crer, produzir e ser beneficiado. Quando ouvimos a palavra de Deus e cremos, esse primeiro estágio da fé é a crença que leva-nos a produzir fruto digno de arrependimento e recebemos a salvação como presente não merecido, mas pela inexplicável bondade de Deus. É uma coisa linda a meditação desta boa palavra. Aí os judeus diziam, não, é pelas obras da lei. Mas a lei, ela reinou, o pecado reinou quando reinou a lei. Aleluia! Está compreendendo? Reinou ou não reinou? Não sei se alguém quer dar uma referência aqui em Romanos 4,15. Deus já me deu a palavra de Deus aqui na minha Bíblia. Nesse detalhe, porque é tão importante o ministério da libertação. Hoje nós temos o ministério da libertação pessoal, individualmente em cada um de nós. Aleluia! O Senhor nos libertou. Aqui no capítulo 4 do livro de Epístola aos Romanos, e no versículo 15, assim está escrito a palavra de Deus. Porque a lei opera a ira, mas não há lei também. Onde não há lei, também não há o quê? Transgressão. A gente é falho, a gente erra, comete muitas falhas, não falha propositadamente, porque hoje já tem o Espírito Santo que tira a vontade de pecar, mas a carne não se converte. Ela é total, a Bíblia diz que a carne é totalmente desconvertida. Quando você aceita Cristo, Satanás que estava ao redor vai para o redor, mais longe, mas a carne fica conosco. Por isso que ela não, Paulo fala e Jesus também falou lá no capítulo 6, no versículo 63 do livro do Evangelho de João, que a carne para nada aproveita. As palavras que ele estava expressando eram espírito e vida.
Então nós ficamos com essa sequela congênita de ver lá do primeiro pai que pecou, mas relacionado com que estamos referindo é a transgressão. Só que quando Deus chamou Adão, Adão foi condicionado em uma lei. A lei de não comer o fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal, para não quebrar a aliança com a inocência. Aleluia. E se é por quê? Porque ele pecou. Por que é que ele pecou? Porque recebeu uma lei. Interessante. Por isso que Paulo diz, até antes de Moisés, já estava a lei. Mas é porque Deus deu a Adão condicionalmente. E assim sucessivamente. Aí, quando Deus dá uma lei, ele fica em observação. E quando a pessoa quebra aquela lei, Deus descarrega a ira sobre ele. É o que aconteceu com Adão. Mas porque a lei era lei, não era permissiva, era solene. E aí, como está referindo, já é relacionado também a Moisés, foi a lei também de obras em primeiro lugar, para depois ser beneficiado. Agora, lendo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, nós temos esse tipo de lei? Temos? Não. Nos iniciou, por isso que tem a possibilidade de perseverar, porque o corpo é do Senhor, da glória, para o movimento do trabalho. E além disso, o Senhor, Ele tirou aquela lei que só servia para aumentar a pecado. Porque eram muitas regras. Era mais ou menos mais de 600 regras para que a pessoa se cumprisse. Aleluia. E quando não se cumpria, porque o ser humano é incapaz para isto, então Deus ficou irado. Porque não foi Deus que escolheu a lei para implantar. Deus nunca nos convida, como eu já disse, para nos impor o jugo pesado. Ele nos convida para aliviar o jugo pesado. O jugo da patronagem, do pecado, da depressão generalizada, para nos colocar em um estágio de permanência. Em um estágio de segurança, o estágio chamado na Bíblia de sobrevivência. Agora analise bem. Do livro do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, encontramos uma lei semelhante a que Deus deu a Moisés? Não. De Gênesis ao Mateus ao Apocalipse, encontramos uma lei, aquela lei que Deus deu a Adão? Não. Por quê? Quando Jesus abriu o espaço, dizendo, olha, se o teu irmão pecar contra ti, e bater por 90, quantas vezes por dia mesmo? Tem Mateus 18, 15, 16, 17, 18. Se vir ter contigo até 490 vezes por dia, perdoa. Aleluia. Porque essa isenção da lei e trazendo uma lei de arrependimento que é fruto do Espírito Santo, então o espaço para recuperação não falta. A pessoa, por exemplo, ela comete uma falha contra o irmão, contra Deus ou contra si mesmo. Ela não será enquadrada na pena de morte. Ela será agobertada, ou seja, ela será totalmente orientada a arrependimento. Tem um espaço. E nesse arrependimento, ela continua marcada com o sangue de Cristo, da maneira que Ele nos salvou. Glória a Deus! Por isso que ele aqui, quando não há lei, não há transgressão. Você transgride, não por querer, como já disse, a carne, ela não se converte,
O corpo só serve a Deus porque o Espírito de Deus vence. Está compreendendo? A carne só se amortece porque ela fica amortecida, porque o Espírito de Deus amortece. Mas ela está sempre em teimosia contrária. A maior parte das tentações não são diabólicas, são? Quem examina a palavra sabe que o diabo está mais longe e a carne presente. E é teimosa porque não é sujeita à lei de Deus. Só o Espírito Santo que nos dá esse direito da salvação. Agora, a nossa alegria, que Paulo está referindo, é isso. Olha, quando você está sendo em Cristo, o corpo é do Senhor. Não julgue, não coloque mais sacrifícios de números fechados, de dias assim por diante, porque no momento da aceitação, o corpo é do Senhor. E sendo o corpo do Senhor, como ele mesmo expressou, todos os dias, o Senhor é conosco. Nos ausenta do pecado. Por que ausenta? Porque não tem na lei do Novo Testamento, não encontra a lei condicional. Ela é sempre incondicional. Está escrito no capítulo 22 do Apocalipse, versículo 17. A palavra nos expressando assim, diz o Espírito à esposa: quem quiser, venha. E quem quiser, tome de graça. Não é lei. Tome de graça da fonte da água da vida, que é Cristo, o Senhor da glória, em nossas vidas todos os dias. Isso é lindo para nós. Então nós temos vitória sobre o mundo. Mencionado na Bíblia, está aqui em 1 João 5,18. Diz a palavra que os que receberam a palavra integral de graça, plenitude do Espírito de Deus, conserva-se a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. Infelizmente, eu já ouvi muitos crentes suspeitos de macumba, a menos que seja contendeiro, que aí não é crente, é contendeiro. É uma realidade. Então é essa a vitória que nós temos. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora vemos também outro tipo de vitória. A vitória sobre a carne. Ela não tem domínio sobre nós por causa da plenitude do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 18 a seguir, 22 e 23, ainda querem com aquela comparação, ou seja, aquela colocação exata, porque os irmãos sabem que a fé, ela vem pelo ouvir, é o primeiro estágio. Mas a fé conservada em justiça, ela vem através de ler a palavra. Aleluia. Por isso que a palavra está antes da oração, sim ou não? A palavra está na oração e a palavra está depois da oração. A palavra está em primeiro lugar. Nós oramos porque Jesus nos ensinou. E usando o que é a palavra, glorificado é o nome dele. Mas a palavra nos diz: quanto mais você vai lendo a palavra, vai crescendo em justiça. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz a palavra. Para 16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele, lá no Evangelho, versículo 17, capítulo 11, nele se descobre a justiça de Deus que é pela fé. Quando está escrito: de fé em fé, porque o justo viverá da fé. E a fé, ela é ativa, ela vai crescer. Ela não é matéria, não é essa fé mística em objetos, não é isso. É a fé naquilo que nós estamos vendo, mas crendo, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Outra vitória que nós temos, aqui em Romanos capítulo, eu vou só citar, estamos já no horário término. Em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 56, assim a palavra está dizendo: olha, porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Por que a
disciplina é sagrado porque são mandamentos atribuindo pessoas frágeis. Pessoas que não podem cumprir. Então a lei se torna pecado quando você quebra o regulamento. Hoje não. Todo compromisso que fizermos, nós temos que usar a personificação da graça para não jurarmos. Eu irei fazer uma campanha. Se viver e se Deus permitir. Aí se você não vir, também você não quebrou o compromisso. Não quebra a campanha, não quebra o jejum. Qualquer outros compromissos, porque eles são permissivos. Por isso que eu estou referindo, no Novo Testamento não se encontra uma determinação, algo determinado por lei condicional. Aí nós temos essa vitória. Nós temos vitória também sobre a lei. Aí precisamos estudar a palavra para não criar um ministério misticista igual a igreja conosco criou. A igreja do Novo Testamento criou o ministério. Deus abençoava exclusivamente pela graça. E eles reduziam que era pela lei. Paulo disse: isso é pecado de insensatez de cada feitiçaria. Eu quero só dar um resumo aqui no capítulo 6 de Romanos, versículo 14. 13 e 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Romanos capítulo 6, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia! Versículo 14. Versículo 3 primeiro. Nem tampouco apresentará os vossos membros no pecado, como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redimidos dentre os mortos, ou redimidos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como, diz aqui a palavra, instrumento de justiça. Mas porque quando é que uma pessoa pode ser classificada como justa? Só se ela estiver isento da lei, o versículo 14. Pois o pecado não será domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é momento de recuperação que eu estou referindo. O membro ele só pode continuar santificado na palavra se ele liberar perdão. Pode ter qualquer dom, ou muitos dons de maravilhas, enfim, dom de poder curar enfermos, dom de até ressuscitar mortos. Se não tiver a sensibilidade para o perdão, ele é transgressor da lei e está excluído do primeiro amor. A palavra diz. E agora nós não estamos, porque a lei não perdoa. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da lei cerimonial, a lei moral. Está em Romanos 8, capítulo 13, 8 ao 10. Não é isso? Não adulterarás, ninguém deverás coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não darás maus testemunhos, não mentirás, que é a mesma coisa, diz a palavra de Deus. Não cobiçarás nada de ninguém, mas se cobiçar, Deus perdoa quando há arrependimento agora. Ela é a lei moral, mas ela é uma de natureza permissiva, diz a palavra do Senhor nosso Deus. É aqui em Romanos capítulo 3, 6, 14, que eu lembro, Paulo faz um comentário, 3 episódios. O pecado não reina sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei. Jesus mandou ensinar e discipular, mandou a ensinar e avaliar o ensino, para que não haja pecado de mistura, lei, graça, anjos, Jesus, assim por diante. Então isso é perigoso. O que aconteceu na igreja de Colossos? Eu me lembro, já resumindo aqui, eu me lembro que na minha convenção a lei entrou muito no ministério e cauterizou muitas mentes.
Foi preciso ir fazendo um rascunho e tirando os preceitos da lei, porque a maior parte dos cristãos cancelava a sacrifício de Cristo usando coisas da lei. Eu me lembro ainda que recentemente estava comentando, a irmã sofreu, porque nos tempos determinados das mulheres era proibido subir no culto ou arrumar o culto. Coisa da lei, trazendo a lei para dentro da graça e trazendo a maldição, aonde Jesus cancelou a maldição. E tantas outras coisas que eram mencionadas no tempo da lei. Até hoje a gente tem dificuldade. Às vezes eu celebro ceia, e tem uns irmãos que não vêm, você vai observar, né? Eles estão aí naquilo que você está lendo. Sim ou não? Elas conversam com a minha esposa. Não, eu não vou tomar a ceia porque tal coisa assim, no tempo das mulheres, todos sabem. E eu não vou tomar a ceia, porque está ainda lá na lei. E para tirar essas pessoas da lei, a gente ora e precisa que ela se humilhe e compreenda que a lei ela não aperfeiçoou nada. Agora quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, Jesus. Compreender? Eis que tu te fez novo. Eu já vi, estou bem na hora, já estou terminando. Eu já ouvi dirigentes da igreja jogar a lei dentro da igreja. Olha, essa semana é semana da ceia. Os casais não vão ficar na carne. Tem observação no tempo do Antigo Testamento, agora eu vou ver. Aleluia. Aí o casal nunca está na carne. O casal é uma só carne. O casal nunca está na carne, a menos que esteja em divergência um contra o outro. Então o casal é uma só carne todos os dias. Aleluia. Porque as cerimônias da lei desapareceram. Vocês se lembram, né? Da mulher que foi cristã. Ela precisaria ficar 7 dias depois que recebeu a cura. Levou um parte de pombinhos, de ovinhos ao sacerdote, no belo dia. O sacerdote sacrificaria e estabelecia ela como pura. Mas não, na hora que a mulher recebeu Jesus como Salvador, recebeu a cura, qual foi a atitude? Vai em paz, a tua fé te salvou. Nada de lei cerimonial, ficar 7 dias ainda repetitivos, observações? Não, foi direto. Desenquadrou ela do capítulo 15 de Levítico, versículo 30 ao 33, e colocou ela plenamente no estágio da graça, plena, sem obstáculo algum, que é o que nos alimenta, é o que nos santifica, é o que nos leva a lembrar sempre da palavra e sentir cada momento a mais edificado e mais ânimo para crescer na graça, no conhecimento, na união, na humildade, na fé e no amor. Oh, aleluia! E Deus continua nos abençoando nessa a palavra de transferência da lei para a graça. Eu já vi pessoas dizer, o anjo veio trazer a bênção, e você estava dormindo, ele estava bem, fala com as irmãs, eu já vi essas loucuras, que é loucura. Aí o anjo voltou com a bênção, ele não estava assim, anjo não traz bênção, anjo não tem consciência de sangue. É o que entrou lá no processo da igreja de Colosso. A doutrina de Dinos é uma doutrina espírita, vem lá do Oriente, de conhecimentos profundos, mas não segundo a palavra. Anjo não traz bênçãos, as bênçãos estão no mediador. O mediador é Cristo. O anjo que abençoou Jacó foi quem? Jesus, Sansão, Josué e tantos outros. Está no maiúsculo, é aquele lá. Agora, conosco misturado. Jesus, único anjo, o Deus verdadeiro, com outros, e entrava naquela mistura contrária. Mais uma vez que essa palavra continue trabalhando em cada coração, conhecimento, nós temos a unção de Deus, temos também o conhecimento, não é isso? E temos a esperança que não murcha, a salvação. Que Deus continue a